Jack Rocha zomba, de Nicolas Ferreira, e recebe resposta inédita. O auditório estava lotado. Câmeras posicionadas estrategicamente captavam cada ângulo daquele que prometia ser o debate do ano. As luzes focavam dois homens sentados em extremidades opostas do palco. À esquerda, Jack Rocha, figura conhecida por seus comentários ácidos e postura irreverente. À direita, Nicolas Ferreira, jovem político que havia rapidamente conquistado notoriedade nacional. Entre eles, uma mesa neutra, onde a mediadora aguardava o momento exato para iniciar o que todos esperavam ser um confronto explosivo. Você já se perguntou o que acontece quando duas das mentes mais polarizadoras do país se encontram frente a frente? A voz grave do narrador ecoou pelo ambiente. Esta noite você vai descobrir. A tensão era palpável. O público, dividido em claras facções, mantinha-se em silêncio quase religioso. Ninguém queria perder uma única palavra do que estava prestes a acontecer. Nas redes sociais, a hashtag do debate já alcançava os trending topics, com milhares de pessoas ansiosas pelo início da transmissão. Senhoras e senhores, bem-vindos ao grande debate nacional, anunciou a mediadora, uma jornalista respeitada, no meio. Hoje temos conosco duas personalidades que dispensam apresentações, mas que representam visões diametralmente opostas sobre o futuro do nosso país. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Antes mesmo das apresentações formais, Jack Rocha inclinou-se para a frente, um sorriso irônico brincando em seus lábios. Antes de começarmos, quero dizer que estou genuinamente curioso, disse ele, olhando diretamente para seu oponente. Quero entender como alguém tão jovem pode ter tanta certeza sobre temas tão complexos. Será ingenuidade ou apenas um personagem? Bem construído para as câmeras, a provocação deliberada fez o público prender a respiração. A mediadora tentou intervir, lembrando as regras previamente acordadas, mas Jack continuou. Não me interpretem mal. Ele ergueu as mãos em um gesto falsamente conciliatório. Acho fascinante como nosso amigo Nicolas conseguiu transformar discursos inflamados em uma carreira política. Um verdadeiro fenômeno das redes sociais. Mas hoje estamos aqui para debater ideias, não para fazer vídeos virais. O rosto de Nicolas permaneceu impassível, seus olhos fixos em Jack. Aqueles que o conheciam perceberam. Ele não estava irritado, estava calculando. A mediadora finalmente conseguiu retomar o controle. Vamos seguir o formato acordado. Cada um terá 3 minutos para a apresentação inicial. Depois passaremos aos temas específicos. Jack Rocha utilizou seu tempo para uma apresentação eloquente, repleta de dados e citações, construindo uma narrativa bem articulada sobre sua visão de país. Quem não o conhecesse poderia facilmente se impressionar com seu verniz de intelectualidade e humor refinado. Ele mencionou sua trajetória, os livros publicados, as palestras internacionais. A cada conquista citada, lançava um olhar sutil para seu oponente, como quem diz, veja a diferença entre nós. Quando chegou a vez de Nicolas, ele surpreendeu a todos. Em vez de começar imediatamente, permaneceu em silêncio por 10 segundos, completos. 10 segundos que pareceram uma eternidade naquele ambiente eletrificado. Alguns no público começaram a se mexer desconfortavelmente em suas cadeiras, enquanto outros inclinavam-se para a frente, antecipando algo extraordinário. Obrigado pela oportunidade, ele finalmente disse, sua voz calma e controlada. Tenho observado com interesse como certas pessoas confundem eloquência com sabedoria e títulos com autoridade moral. Seu olhar firme manteve-se nos olhos de Jack, que pela primeira vez pareceu ligeiramente desconfortável. Antes de entrarmos nos temas específicos, quero esclarecer algo. Não estou aqui para ganhar uma batalha de retórica ou impressionar com o meu currículo. Estou aqui pelos milhões de brasileiros que não se sentem representados por uma elite intelectual que fala sobre o povo, mas nunca com o povo. A primeira rodada de temas começou com economia. Jack Rocha apresentou um plano elaborado, cheio de termos técnicos e referências a modelos internacionais. Falou sobre a necessidade de flexibilização,
e modernização de leis trabalhistas, usando expressões que soavam bonitas, mas que, para muitos, escondiam impactos reais nas vidas das pessoas comuns. Quando chegou sua vez, Nicholas fez algo inesperado. Antes de responder tecnicamente, gostaria de traduzir o que acabamos de ouvir, ele disse. Quando meu oponente fala em flexibilização, ele está falando em reduzir direitos de quem trabalha 10, 12 horas por dia para sustentar sua família. Quando fala em modernização, está propondo que aceitemos condições de trabalho que nossos avós lutaram para superar. O rosto de Jack enrubesceu levemente. A estratégia de Nicholas era clara: traduzir o economês para a linguagem do cidadão comum, transformando números e teorias em impactos reais na vida das pessoas. O debate seguiu para a educação, onde a tensão escalou rapidamente. Jack defendeu um modelo laico e progressista, criticando o que chamou de interferência religiosa nas escolas. Foi quando lançou sua primeira provocação direta. Sinceramente, acho preocupante que alguém com visões tão, digamos, particulares queira influenciar a educação de milhões de crianças. Educação não é lugar para dogmas, mas para pensamento crítico. A plateia reagiu com uma mistura de aplausos e vaias. A mediadora interviu, pedindo respeito. Nicholas anotou algo em seu bloco de notas, mantendo a calma que começava a intrigar Jack. É interessante como alguns confundem dogma com valores, respondeu Nicholas quando chegou sua vez. Quando uma família tradicional defende princípios, é chamada de dogmática. Quando a ideologia que o senhor defende é imposta às crianças, chama-se pensamento crítico. Essa hipocrisia tem nome. A discussão sobre segurança pública trouxe o momento em que Jack decidiu elevar o tom das provocações. Após Nicholas defender medidas mais rigorosas contra o crime organizado, Jack soltou uma risada sarcástica que ecoou pelo microfone. É sempre fascinante ver como jovens políticos simplificam questões complexas, disse ele. Essa abordagem pode render votos, claro, especialmente entre os menos informados, mas não resolve problemas reais. Talvez, quando tiver mais experiência além de vídeos para redes sociais, compreenda a complexidade da segurança pública. A mediadora imediatamente interveio, lembrando as regras de respeito mútuo. O público reagiu ruidosamente, com apoiadores de Jack aplaudindo a provocação, enquanto outros vaiavam o que consideraram um ataque pessoal. Foi nesse momento que algo mudou no semblante de Nicholas. Ele endireitou-se na cadeira, dobrou cuidadosamente a folha onde fazia anotações e a guardou no bolso interno do paletó. Quando a mediadora lhe deu a palavra para a réplica, ele se levantou, pegou o microfone de mão e caminhou até o centro do palco. Peço permissão para me aproximar, disse ele à mediadora, que assentiu intrigada. Quero olhar nos olhos do meu oponente para esta resposta. O auditório silenciou completamente. Nas redes sociais, comentários explodiram sobre a postura inesperada. Nicholas parou a poucos metros de Jack, que mantinha um sorriso de canto, aparentemente inabalável. Sabe, Jack, passei a semana estudando o seu trabalho. Li seus 3 livros, assisti suas palestras, analisei suas entrevistas. Fiz isso porque respeito meus oponentes o suficiente para conhecê-los profundamente. A revelação pegou Jack de surpresa, seu sorriso vacilando momentaneamente. E algo me intrigou profundamente, continuou Nicholas. Em seu primeiro livro, publicado há 15 anos, você defendia apaixonadamente muitas das posições que hoje critica em mim. Falava sobre a importância dos valores familiares, da responsabilidade individual, da limitação do poder estatal. Um murmúrio percorreu o auditório. Jack ajustou-se em sua cadeira, visivelmente desconfortável. O que mais me fascinou não foi a mudança em si. Todos temos o direito de evoluir em nossas ideias. O que me intrigou foi perceber o exato momento em que suas posições mudaram. Coincidentemente, quando começou a trabalhar para os grandes conglomerados de mídia que tanto critica hoje em suas palestras pagas. A plateia reagiu ruidosamente. Jack tentou interromper, mas a mediadora sinalizou que Nicholas ainda tinha tempo. Você me acusa de simplificar questões complexas para ganhar votos, mas devo perguntar, quem realmente mudou suas convicções por conveniência?
O jovem político que mantém consistência em suas crenças, mesmo quando não são populares nos círculos que você frequenta, ou o intelectual que adaptou seu discurso para ser aceito pela elite que agora o financia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Jack Rocha, conhecido por sua rapidez de raciocínio e respostas afiadas, parecia momentaneamente sem palavras. A mediadora, percebendo a tensão, anunciou um breve intervalo comercial. Quando as câmeras desligaram temporariamente, Jack se aproximou de Nicholas. Golpe baixo, murmurou entre dentes. Você sabe que contextos mudam. Exatamente meu ponto, respondeu Nicholas calmamente. Contextos mudam. Princípios não deveriam. Quando o debate foi retomado, a dinâmica havia se alterado visivelmente. Jack, que começara dominante e sarcástico, agora adotava um tom mais defensivo. Cada vez que tentava retomar o controle com alguma provocação, Nicholas respondia não com ataques pessoais, mas desmontando seus argumentos com fatos precisos e perguntas incisivas que expunham contradições. A discussão sobre meio ambiente acendeu novamente os ânimos. Jack acusou Nicholas e seus apoiadores de negacionismo climático, ao que Nicholas respondeu. É curioso como algumas pessoas usam rótulos para evitar o debate real. Ninguém aqui nega mudanças climáticas. O que questionamos são as soluções, propostas e quem realmente se beneficia delas. Quando grandes corporações poluidoras financiam ONGs que defendem políticas que, coincidentemente, prejudicam apenas pequenos produtores e países em desenvolvimento, temos o dever de fazer perguntas incômodas. Jack tentou interromper, mas Nicholas continuou. Você quer falar de ciência? Vamos falar de ciência. Mas ciência real, não a versão marqueteira que serve a interesses econômicos. Ciência que questiona, que testa hipóteses, que revisa conclusões, quando surgem novos dados, não dogmas inquestionáveis, protegidos por uma aura de pseudo-intelectualidade. Na reta final do debate, quando discutiam o futuro do país, Jack fez uma última tentativa de desestabilizar seu oponente. O Brasil não pode se dar ao luxo de apostar seu futuro em experimentos populistas. Precisamos de lideranças maduras, que entendam a complexidade do mundo globalizado, não de influenciadores digitais brincando de política. Era a deixa que Nicholas esperava para seu argumento final. Ele se levantou novamente, mas desta vez não se aproximou de Jack. Em vez disso, virou-se para as câmeras falando diretamente com os milhões que assistiam. Durante toda esta noite, ouvimos muito sobre complexidade, sobre como jovens como eu não entenderiam as nuances do mundo real, sobre como meus valores seriam simplistas demais para os desafios modernos. Ele fez uma pausa, olhando brevemente para Jack antes de continuar. Mas sabe o que é realmente complexo? Manter princípios quando todo um sistema tenta corrompê-los, defender valores quando é mais conveniente abandoná-los, permanecer fiel aos que o elegeram quando as portas do poder e do privilégio se abrem apenas para quem se compromete a esquecer de onde veio. Nicholas caminhou lentamente pelo palco, sua voz ganhando intensidade. Meu oponente começou esta noite zombando da minha juventude e da minha suposta inexperiência. Termino respondendo que há uma diferença fundamental entre experiência e sabedoria, entre acumular anos e aprender com eles, entre conhecer o sistema e ter a coragem de transformá-lo. O auditório estava em absoluto silêncio, capturado por cada palavra. O Brasil não precisa de mais políticos experientes em perpetuar os mesmos problemas. Precisa de lideranças com coragem suficiente para enfrentá-los, mesmo quando isso significa desafiar os poderosos que se beneficiam do status quo. Virando-se finalmente para encarar Jack diretamente, Nicholas concluiu. Você me perguntou no início se minhas convicções são ingenuidade ou um personagem para as câmeras. Respondo agora. São um compromisso. Um compromisso com cada brasileiro que se sente ignorado pelos que deveriam representá-lo. Um compromisso que não muda conforme a direção do vento ou as ofertas de patrocínio. E convido todos a refletirem. Quem realmente representa seus valores? Aqueles que os adaptam para se tornarem aceitáveis? Ou aqueles que defendem o que acreditam?
mesmo quando isso tem um preço. A mediadora anunciou o fim do debate. Enquanto a produção exibia um vídeo institucional, as redes sociais explodiam com reações. Hashtags como "Nu Nicolas destruiu" e "Bu resposta histórica" dominavam os trending topics. Analistas políticos que haviam previsto um massacre do experiente Jack sobre o jovem Nicolas agora se desdobravam para explicar o inesperado. Nos bastidores, longe das câmeras, Jack Rocha se aproximou de Nicolas com um semblante diferente do que mantivera durante todo o debate. Estendeu a mão que Nicolas apertou firmemente. "Subestimei você", admitiu Jack, sem o sarcasmo habitual. "Um erro que não cometerei novamente." "Não se trata de mim", respondeu Nicolas. "Nunca se tratou." 3 dias depois, trechos do debate haviam sido vistos mais de 50 milhões de vezes. A resposta final de Nicolas se tornara um fenômeno viral, transcendendo fronteiras políticas e geracionais. Mesmo críticos habituais reconheciam. Independentemente de concordarem com suas posições, aquela noite havia revelado um novo nível de maturidade política que poucos esperavam. Em sua primeira entrevista após o debate, quando perguntado sobre o momento exato em que percebeu que havia mudado a dinâmica, Nicolas sorriu, quando ele decidiu zombar não de mim, mas dos milhões que represento. Naquele momento, não era mais um debate entre 2 indivíduos, mas entre 2 visões de país, e apenas uma delas realmente enxerga o Brasil além dos salões climatizados e dos aplausos fáceis. O que começara como uma tentativa de humilhação pública transformara-se em um marco na carreira política de Nicolas Ferreira. E para além das divisões ideológicas, uma lição havia ficado clara para todos que assistiram. Subestimar convicções genuínas pode ser o maior erro estratégico na arena das ideias. Um mês após o debate, pesquisas de opinião mostravam um aumento significativo na aprovação de Nicolas entre segmentos da população que tradicionalmente resistiam às suas ideias. Não porque tivessem mudado completamente suas visões, mas porque haviam reconhecido algo cada vez mais raro na política moderna: autenticidade. Jack Rocha, por sua vez, anunciou uma pausa em suas aparições públicas para reflexão e atualização intelectual. Uma admissão velada de que o confronto havia provocado um reexame de sua própria trajetória. Em seu círculo íntimo, comentava-se que ele havia começado a reler seus próprios livros antigos, como quem busca reconectar-se com algo perdido ao longo do caminho. E assim, o que deveria ter sido apenas mais um debate político entre visões opostas, transformou-se em um episódio que transcendeu a polarização habitual. Por um breve momento, não se tratava mais de esquerda ou direita, progressistas ou conservadores, mas de uma questão muito mais fundamental: a busca por uma política baseada em convicções autênticas, capaz de resistir às tentações do poder e às pressões do sistema. Uma lição que, independentemente do espectro político, todos poderiam levar consigo. Se você gosta dos vídeos e apoia o deputado Nicolas Ferreira, deixe seu like, o joinha no vídeo e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.